Durante 4 anos eu passei dentro de uma faculdade e ninguém nunca tinha me explicado que a administração é uma ciência. Ninguém nunca tinha me explicado como que a administração é uma ciência. E hoje... Durante 4 anos da minha vida eu passei estudando administração na minha faculdade. E eu achava que eu sabia sobre negócios. Então eu passei ali 4 anos estudando o como era o empreendedorismo, o como era a gestão, o como era o marketing, o como era a contabilidade. Comecei ali a entender um pouco sobre o mundo dos negócios. E no último ano da faculdade eu tive uma grande ideia. Cara, eu vou deixar esse meu emprego que eu tenho de lado e eu vou montar o meu próprio negócio. Agora que eu aprendi a montar um negócio, eu vou lá e vou fazer. Então fui lá, juntei o pouco dinheiro que eu tinha, comecei a investir em produto e começar a revender esses produtos, né? Na verdade era uma marca de roupa que eu criei, então eu mandava fazer as roupas e começava a vender, né? E comecei a ali usar toda aquela expertise que eu tinha no meu negócio. E em menos de um ano eu tive que fechar a empresa. Então eu passei 4 anos estudando uma coisa que quando eu fui colocar na prática, realmente não era bem aquilo que eu estava esperando. E naquele momento eu comecei a me perguntar, cara, o porquê que eu não consegui fazer isso? Qual foi a maior dificuldade que eu tive em fazer isso? E eu comecei a procurar conhecimentos alternativos em livros, né? E um dos livros que eu li foi esse aqui, que é chamado Startup Enxuta, tá? E esse livro fez assim, ó, bum, na minha mente. Minha mente explodiu com esse livro. Por quê? Porque ele mostrava a ciência por trás da administração. Durante 4 anos eu passei dentro de uma faculdade e ninguém nunca tinha me explicado que a administração é uma ciência. Ninguém nunca tinha me explicado como que a administração é uma ciência. E hoje eu vou te mostrar aqui 3 passos simples, tá? Para você começar a imaginar, tá? Esse ponto 3 pode ter um 3.1, tá? Pode ter um quarto. Para você começar a ver o seu negócio como uma ciência e aumentar os lucros do seu negócio, a gestão do seu negócio e todas as áreas do seu negócio. Mas principalmente aqui eu vou me ater ao lucro, tá? Então, Vitor, como assim meu negócio é uma ciência, tá? A gente tem que entender como é que funciona um método científico, tá? Sim, a gente vai começar a ver como um cientista. Então, o cientista, como é que faz o método científico, né? Ele nasce por uma hipótese, né? O cientista tem uma ideia, uma hipótese que ele pode querer validar ou não aquela hipótese, tá? E caso ele valide aquela hipótese se torna algo mais concreto, né? Se torna algo mais científico de ser estudado, tá? Então eu tenho uma hipótese. Imagine que eu estou fabricando um remédio e eu vejo que talvez a cura para aquela doença eu tenha que misturar X com Z e a junção desse X com Z pode dar uma cura para aquela doença, tá? Então eu começo a fazer experimentos. Nossa, se eu colocar 15 miligramas de X com mais 5 miligramas de Z, vamos ver o que é que dá. Ele pega e faz lá o negócio, faz um experimento em um animal, por exemplo, tá? Então ele pega lá o animal, faz um experimento e começa a observar o resultado daquela combinação, tá? Então ele tem uma hipótese, essa hipótese gera um experimento, esse experimento é observado, tá? Analisado, e após a análise ele é validado ou descartado ou pivotado, tá? Então o que é o validado? O validado é se deu certo. Se deu certo com esse animal, pode ser que com dosagens maiores dê certo em humano e eu vou para um outro experimento para poder testar em humanos, tá? Se ele quiser pivotar, o que é pivotar? Eu comecei a fazer esse experimento e eu percebi que talvez o melhor resultado fosse se eu acrescentasse mais um ingrediente. Então eu vou lá e pivoto, eu digo, olha, esse resultado aqui não está dando certo, porque falta XYZ, e eu vou colocar aqui mais esse ingrediente. E ele vai lá, coloca mais um ingrediente e testa para ver se dá o resultado esperado. E novamente ele passa por um processo de análise, tá? E ele pode realmente desistir, tá? Ele pode ter feito a combinação com X e Y e Z, colocou lá e o animal morreu, por exemplo, ou então não curou aquela doença. Então ele percebeu que aquele método não é eficiente, tá? Então o cientista ele trabalha assim, eu tenho uma hipótese, a hipótese vai gerar um experimento, esse experimento vai ser analisado e dependendo da análise vai ser uma validação, ou ele vai ser pivotado, ou ele vai ser extinto, né? Vai desistir. Então no seu negócio você sempre tem que estar olhando para ele dessa mesma forma.
Como assim, Vitor? Você pode me dar um exemplo? A gente está falando aqui de lucro, né? Como aumentar, por exemplo, o lucro do nosso negócio. Então, eu posso pensar assim, vamos supor que eu tenho um mercadinho, tá? E eu tenho ali na fila do mercadinho, do lado da fila, eu tenho ali alguns produtos que eu coloco. E normalmente é doces, normalmente é salgadinhos, normalmente são giletes, por exemplo. Então, normalmente quando a gente entra no mercado e vai para a fila, tem aqueles produtos, certo? Então, vamos supor que eu estou ali no meu negócio, olhando os meus clientes, e eu percebo que 80% das pessoas que entram no meu negócio são mulheres. E eu começo a dizer, esse dado é interessante. Começa a vir, né, um monte de inputs para a gente. E eu começo a ter uma hipótese. Nossa, se eu mudar os salgadinhos para produtos de beleza de mulher, será que no final eu vou faturar mais e lucrar mais? Ou será que eu vou lucrar menos? Então eu vou fazer um experimento. Então vamos supor que no mercado tem 5 caixas, tá? Tem 5 caixas onde as pessoas passam os seus produtos. Eu vou pegar um desses caixas e vou colocar ao lado dele apenas produtos de mulheres. E no final do dia eu vou ver ali se aquele caixa ele veio um faturamento maior ou menor do que os dias anteriores ou do que os meses anteriores. Eu vou deixar ali um período de tempo de um mês para poder validar e após um mês eu puxo aquele caixa e vejo o aumento de faturamento, o aumento de lucro ou diminuição de lucro e diminuição de faturamento que aquele caixa específico teve, certo? Então, dentro daquela observação, eu posso validar ou não. Se a ideia foi boa e vendeu mais, eu valido ela e começo a colocar ela em outros caixas. E caso ela tenha dado negativo, eu posso retirar e voltar ao que era anteriormente, certo? Mas eu tenho que sempre estar atento a isso, a como aumentar o lucro do meu negócio. Então, outra forma de você tentar aumentar o lucro é tentar aumentar o número de pessoas que entram na minha loja. Então vamos supor que eu sou uma loja de roupa, tá? Roupas femininas, e eu coloco ali sempre na minha vitrine roupas de vestido, por exemplo. E eu começo a fazer a hipótese. Será que se eu mudar de vestido para bermudas e camisas mais de dia a dia, será que vai entrar mais gente na minha loja? E eu pego e faço o experimento. Eu vou colocar aqui por 7 dias e eu vou ver a quantidade de pessoas que vai entrar interessada nesses produtos. E eu começo a observar se está entrando mais gente na minha loja e consumindo ou se não está tendo mais gente na minha loja e consumindo. Agora, tudo isso tem que ser dados, tá? Tem que ser em planilhas. Você tem que calcular. Olha, antes entrava X, agora essa semana entrou Y, por conta dessa mudança que eu fiz. Então, é uma boa ideia ou foi uma má ideia? Se teve um aumento de pessoas entrando e aumentando o seu lucro, foi uma boa ideia. Se não teve mais pessoas entrando e o seu lucro diminuiu, não foi uma boa ideia, você descarta e pode pensar em uma outra forma, tá? Validar de uma outra forma. Então, a mesma coisa no mercadinho. Se vendeu mais, foi validado. Se vendeu menos, tá desqualificado, né? Ou você pode pivotar, tentar ali arrumar uma outra ideia, mas que melhore aquele resultado que foi apresentado, certo? Então, a partir de hoje, você é um cientista no seu negócio e você sempre vai ter hipóteses, vai fazer um experimento, vai analisar o experimento e decidir se aquilo dali vai ser uma atuação na sua empresa, se você vai pivotar para tentar melhorar aquele processo ou se você vai abandonar aquela ideia, certo? A partir de hoje, o seu negócio, se você quiser, tem em todas as áreas, isso é possível de ser feito, mas nas suas vendas, para você atrair mais clientes, para você lucrar mais, para você ter mais faturamento, você vai começar a pensar nisso. É assim que eu vou fazer. Eu vou ter uma hipótese, eu vou estudar essa hipótese, né, colocar ela no experimento, vou analisar esse experimento para ver o resultado que deu e no final eu vou tirar a minha conclusão, tá? Então, a partir de hoje, faça isso, teste e veja como é que o seu negócio vai crescer de um modo científico. Vamos nessa!